Olá a todos, sou professora Rita Barbirato e estou recebendo neste vídeo as professoras Gabriela Dantas e Marina Almeida, que acabaram de concluir o curso de aperfeiçoamento sobre elaboração de material didático para o ensino de inglês para crianças, oferecido pela UFSCar e sob minha coordenação. Obrigada, Gabriela e Marina, por terem aceitado o meu convite e estarem aqui conosco para compartilhar um pouco das experiências que vocês tiveram, que vocês vivenciaram ao longo deste um ano de curso de aperfeiçoamento sobre material didático. Eu gostaria de começar perguntando, trazendo, né, uma primeira pergunta aqui para a gente começar a nossa conversa, perguntando a vocês o que significou para a profissão de vocês, para a prática docente de vocês, ter participado deste curso. Bom, olá a todos. Obrigada, professora Rita, pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo para esse momento de aprendizado. Bom, o curso, para mim, superou as expectativas em muitos aspectos. Eu tinha uma ideia de entrar já sabendo muito, né? Para mim, na minha concepção, eu já sabia muito sobre o ensino focado no sentido, o ensino comunicativo, mas a professora Rita conseguiu dividir todos os nossos módulos e tratar de vários assuntos diferenciados que são relacionados ao ensino de inglês focado no sentido comunicativo. Então, eu aprendi muito mais do que eu achei que aprenderia, desenvolvi habilidades além do que eu achei que fosse desenvolver, não só relacionado à sala de aula, ao desenvolvimento de material didático ou ao ensino de inglês no geral, mas também trabalhar com a produção, né, do material, a produção das atividades. Então, a gente vai além da questão da sala de aula, além do lecionar, e a gente participa de uma parte que muitas vezes o professor não tem a possibilidade de participar, né? Que é da produção do material, da apostila, do livro, que seja. E isso me ajudou muito a entender todo o processo cognitivo que é construído nos livros, nas unidades didáticas de ensino de inglês, que determinam um processo aí para a criança passar e aprender até ela chegar no final da unidade e sentir que realmente aprendeu uma coisa e o professor sentir que ensinou alguma coisa. Então, participar desse processo de produção, eu acho que foi um ponto-chave para poder entender qual a melhor forma, né, e quais são realmente o que a gente realmente quer que o aluno aprenda com isso. Eu acho que foi uma experiência muito, muito rica, realmente. Sim. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de participar aqui, como a Mari disse, de um momento de aprendizado e de extensão do que a gente viu. Obrigada, Mari, também, por ter sido minha parceira aí nos trabalhos durante o curso. E pensando no que isso trouxe para a minha prática docente, até para a minha própria formação como professora, eu acho que foi a ideia da autorreflexão, reavaliação daquilo que eu achava que era o que deveria ser feito, e reformular até mesmo a minha forma de ensinar, porque como professor, muitas vezes a gente está condicionado àquilo que o material didático que você tem te oferece. E quando eu comecei o curso, eu vi que eu poderia moldar o material para a minha turma, eu poderia ter algo que realmente fizesse sentido. Quando a gente estudou toda a parte teórica com os estudiosos, que a gente foi rever diversos aspectos que eu havia visto na graduação, a gente consegue trazer para o material e tentar transformar em uma meta comunicativa. Então, aquela unidade didática, ela não é feita para que exercícios sejam respondidos, mas para que no final o aluno consiga aprender algo e utilizar. Então, ele faz sentido para ele. E isso mudou a minha prática em sala, porque eu comecei a perceber que até a forma como eu passava exercícios na sala de aula, na lousa, estava mudando.
eu procurava exatamente uma tarefa comunicativa, uma tarefa que trouxesse para o aluno a ideia do sentido do que ele estava fazendo, e não simplesmente responder alguma coisa, a reavaliar exercícios que eram tão comuns durante as minhas aulas, se eles realmente estavam trazendo o que eu queria que os meus alunos tivessem acesso ou alcançassem no final daquela unidade. Então, foi realmente uma reflexão sobre a minha prática e o que eu quero que ele aprenda e o que ele quer aprender. Essa produção de material me trouxe muito disso. Pensar, repensar, isso aqui é realmente comunicativo? Será que a gente não está caindo numa parte que é extremamente léxica ou extremamente gramatical, e aí fazer e refazer várias vezes essa discussão com os grupos? Foi extremamente enriquecedor ouvir outros professores e ver também as outras unidades. Isso trouxe um leque gigantesco de conhecimento sobre a produção de material, não só a parte de design, que a Mari é expert, né, mas a parte de formulação, como que a unidade ela é construída, qual é o caminho que eu tenho que fazer para que não sejam exercícios soltos, e sim tarefas que tragam o aluno para o sentido do que ele está vendo ali. Então, foi muito, muito enriquecedor para fazer. Ok? A gente produziu algumas unidades ao longo do curso, né? E a última que foi produzida foi com base em histórias infantis. Começou com a ideia de contos de fadas, mas a gente acabou pegando um tema um pouco mais abrangente, que foram histórias infantis. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar a unidade que a gente desenvolveu na última unidade, no último módulo, perdão. Ok? Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim? Então, Mari, se você quiser falar, se quiser que eu fale sobre a unidade. Bom, então, a nossa unidade é baseada na história The Ant and the Grasshopper, né, a cigarra e a formiga, que é também muito conhecida no português. A história geral, assim, original, é muito conhecida por todos, então acho que nenhum espectador vai ter um problema de lembrar do que se trata a história, né, de qual que é o tema da história e a moral da história em si. Mas o que a gente vai aproveitar aqui para mostrar, então, é como a gente conseguiu trabalhar as noções e as ideias que a história traz para ensinar a língua inglesa e também para ensinar conhecimentos no geral que a gente acha que é importante e é relevante para o aluno e que, obviamente, né, está ligado à história, tem a ver com a história. Então, a nossa unidade é baseada, então, no The Ant and the Grasshopper. Vou passar aqui. O primeiro exercício, né, a primeira atividade, é realmente uma atividade para que o aluno conheça e reconheça aspectos da história. Então, a gente criou aqui um QR Code em que o aluno ou o professor, né, pode utilizar um celular para poder ter acesso ao vídeo no qual nos baseamos para desenvolver essa unidade. Mas o professor pode ficar à vontade para escolher um livro na biblioteca, para pegar uma história que ele acha que seja mais próxima dos alunos dele ali, né, ou disponível, que seja do mesmo tema, porque a gente sabe que The Ant and the Grasshopper, a gente tem diversas versões e tal, então a gente aqui deu uma sugestão. E a primeira atividade é exatamente sobre reconhecimento da história contada, então eles teriam que conectar as imagens, ok, com as etiquetas corretas. Então, eu tinha uma imagem que representava a cigarra e as formigas, a cigarra cantando, a outra, a formiga trabalhando, e a cigarra lá só olhando, e elas aqui trabalhando juntas. E do outro lado, na outra coluna, eu precisaria entender ali o que estava acontecendo para fazer essa conexão. Então, a ideia em que eu assisti a história, né, ou ouvi a história sendo contada, e preciso reconhecer as informações. Então, a gente tem aqui, the grasshopper that works
hard. The ants and the grasshopper having fun together. The ant that is working while the grasshopper is having fun. Então, a gente tem aqui, ok? Então, which one you think better represents what the story is about? Então, qual dessas três imagens e frases representa a história realmente? Então, o aluno teria que fazer essa ligação para conseguir entender aqui, ok? Vou passar para o próximo aqui. Gabriela e Marina, enquanto vocês estão correndo aqui um pouquinho a tela para a gente, e, assim, como que vocês poderiam contar aqui um pouco para a gente, durante a elaboração das unidades didáticas? Vocês sentiram desafio? Vocês tiveram, assim, mudanças que vocês perceberam? Como que foi isso para vocês, durante essa elaboração? Pode continuar até compartilhando, por favor. Olha, não só essa unidade do The Ant and the Grasshopper, mas todas as unidades que nós desenvolvemos ao longo do curso, as mudanças são constantes, né? A gente tem sempre uma primeira ideia, e a gente forma a primeira unidade dessa primeira ideia, mas ao longo do tempo a gente vai vendo o que funciona. Então, muitas vezes o primeiro exercício que você cria, ou a primeira unidade que você desenvolve, né, a sequência de atividades, você, no final, acaba se descartando tudo, né? Porque novas ideias aparecem e você vai, então, reelaborando e aprimorando essas atividades, percebendo realmente aos poucos aquilo que faz realmente a diferença e faz sentido para o professor e para o aluno. E, isso funciona, isso não funciona, ou vai ser melhor desse jeito, ou não, ou aqui é melhor a gente usar uma imagem, aqui é melhor a gente usar mais texto, para conseguir, no final, ter uma unidade balanceada. Eu acho que esse foi um dos nossos desafios, é pensar em número de atividades e o que a gente ia tratar em cada atividade, né? Então, será que realmente é necessário a gente ter pintura, a gente ter recorte, a gente ter escrita, a gente ter leitura e realmente focar em todas essas habilidades separadas? Aqui nessa atividade, nessa unidade, por exemplo, até a escolha do tema foi um motivo de debate entre nós duas, né? Debate no sentido de qual que a gente faz? Existem outras opções, mas o que a gente quer trabalhar? O que nós gostaríamos de trazer para os nossos alunos do Fundo 1 que pode ser trabalhado nessa história aqui? Então, a gente foi procurar um tema, né, uma história que trouxesse aquilo que nós achávamos que era interessante para o grupo. E aí era fazer e refazer exercícios várias vezes, até com uma análise que a senhora nos enviava, né? Fala, olha, revejam esse, a gente, nossa, mas e agora? O que a gente vai fazer para trazer o sentido para o core do nosso trabalho, que ele tem que estar na base de tudo, está caindo no léxico. A gente já conseguia reconhecer no último módulo, por exemplo, quando já estava caindo para o léxico, caindo para o gramatical, perdendo o foco no sentido. A gente conseguia perceber isso já, e aí era o trabalho de formiguinha, de procurar o caminho para o sentido e para a tarefa comunicativa que era necessária. E como a Gabi disse, se tornou muito fácil ao longo do tempo de a gente perceber quando a gente estava caindo no léxico. Mas isso não significa que era fácil reformular a atividade para que ela parasse de cair no léxico, né? Então, muitas vezes a gente falava, tá bom, isso aqui não tá legal, mas parecia simplesmente impossível reformular a atividade. Então, muitas vezes a gente falava, vamos desistir, né? Não vamos colocar de uma maneira que a gente não acha que vai ficar legal. Então, era realmente, como a Gabi disse, um trabalho de formiguinha que muitas vezes nós tivemos que abrir mão de atividades que a gente achava muito legal, mas que não combinava com o estilo que a gente estava desenvolvendo de atividades para a unidade, ou não fazia sentido para o ensino comunicativo no geral, mas faz parte, né? Isso faz parte do processo. E os comentários em que você fazia, Rita, para a gente, fazia a gente repensar, tá? Ela já deu aqui o indício do que precisamos mudar e como começar a mudança. E agora? Aí a gente passava, assim, horas
E aí criava uma ideia, e dessa ideia surgia outra, e aí a outra. Às vezes a ideia inicial já tinha sumido quando a gente finalmente conseguia encontrar a atividade que seria apropriada para estar na unidade. E aí o exercício 2 é um deles. Quer falar, Mário, sobre o exercício 2? Então, no exercício 2, a gente criou uma atividade de lista, de rotina. A gente queria falar de rotina porque no vídeo a gente tem a repetição da cigarra e da formiga fazendo a mesma coisa todo dia, né? As estações passam, os dias passam, e a formiga é aquela que está trabalhando todo dia, e a cigarra é que está se divertindo. Então, a história tem realmente essa ideia de continuidade, e já abrindo um parênteses aí para uma outra atividade que nós também criamos, os alunos entenderem essa ideia do processo, né, de que as ações de um determinado animal acumularam para um final e as de outro para outro final. Então, cada um dos dois personagens tiveram um resultado, e isso era uma coisa que a gente achava muito legal de mostrar para os alunos, né? Então, por isso, essa ideia da rotina, né? Para eles realmente construírem uma rotina mesmo daquilo que cada um dos personagens fazia. Então, a gente pediu para eles estarem as atividades da formiga, da cigarra, e depois disso, eles teriam que analisar as próprias respostas, né? E pensar, tudo bem, a cigarra, então, ela só canta e dança o dia todo, e a formiga trabalha. O que isso mostra para a gente da personalidade de cada animal? O que isso mostra para a gente de característica de cada animal, né? Qual que seria a característica de cada um deles na história, baseado naquilo que eles fazem repetidamente, que é a rotina. Então, a gente pensou em criar essa atividade que tem aí uma dupla atividade, né, de criar a lista, e depois eles terem que analisar as próprias respostas e pensarem o que cada uma das características revelam sobre os personagens, né? E qual deles que se encaixa mais no papel de ser o preguiçoso e de ser o trabalhador. Então, não que nós queremos também mostrar para a criança que se você fizer isso, você tem um único resultado, né? Como se você só pudesse ser preguiçoso ou só pudesse trabalhar muito duro na vida. Eu acho que também seria uma ideia muito dura de apresentar para a criança, de quem só trabalha isso ou aquilo. Mas a ideia, no geral, é de ela entender que as ações têm consequências, e cada um dos animais na história teve uma consequência feliz ou não no final, né? Então, essa seria a ideia inicial. Essa atividade, ela, quando a gente estava no processo de desenvolvimento, ela foi se mostrando uma atividade que cumpria os critérios para uma tarefa comunicativa, que era sempre ter um produto, algo que não fosse igual. Então, os alunos eles iam identificar pontos em comum, mas a gente podia ter um aluno que identificasse algo ali que talvez não fosse o que se esperava da sala. E até no momento em que eles precisam analisar e decidir, eles precisam ver, que é até o que a Mari falou. O fato dela cantar faz ela preguiçosa, e o fato da formiga trabalhar o dia inteiro faz ela ser muito dedicada, muito trabalhadora, mas eu não posso cantar e ser trabalhador. Então, você teria uma discussão e um produto aqui, ainda que não fosse o produto final da unidade, mas já é um produto comunicativo, em que eles iam produzir com base no que eles perceberam e compreenderam da história. Né? Então, a gente consegue, quando a gente faz aquele checkzinho, conseguimos. Essa aqui deu certo. Foi essa daqui. Eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com rotina. Uhum. É uma atividade bem legal. Meninas, e como que vocês pensam que o professor poderia trabalhar na sala de aula, né, por exemplo, com uma atividade como essa, com relação ao uso da língua estrangeira, né, do inglês, com as crianças? Por exemplo, como que vocês pensam com relação ao uso, né, do inglês? Como que o professor poderia, ou como vocês trabalhariam na sala de aula, né? Pensando no uso da língua-alvo que se quer aprender. Pensando que são crianças, né? Sim. Bom, se a gente for pensar, sobretudo no ensino público, né, nós não podemos ser ingênuos de pensar que os alunos vão sair falando assim e escrevendo tudo em inglês maravilhosamente. É o que a gente queria que acontecesse? Obviamente que sim, mas não dá para a gente viver nessa realidade paralela. Como eu me formei há pouco tempo, foi só no final do ano passado, eu ainda não tive muito tempo
de realmente lecionar, né, de praticar em sala de aula. Eu dei aula por um tempo como ajudante, né, enquanto eu estava ainda na faculdade, mas a Gabi tem a mais experiência do grupo, assim. A gente tem dois papéis diferenciados. Como ela disse, eu sou a rainha do design e ela é a do ensino propriamente dito, né? Então a gente tinha esse papel meio que dividido aí, e uma complementando a outra. Mas eu acho que a partir dessa ideia de que os alunos não vão conseguir, principalmente se a gente vai pensando num terceiro ano, que era mais ou menos para qual a gente tinha direcionado essa unidade. Então, o auxílio do professor nesse momento para escrever na lousa e construir a rotina com os alunos junto é uma boa ideia. O professor, por exemplo, ao invés de focar apenas na escrita, perguntar para os alunos antes e, da mesma forma, construir, seja oralmente mesmo, com os alunos, e aí sim, eles escreverem, também é uma boa ideia. O que eu acho que não dá para o professor esperar que os alunos vão construir qualquer coisa sozinhos, porque eles não vão. Independente, na verdade, de eles falarem inglês perfeitamente, ou de ser de escola pública, de escola particular, isso não é o importante. O importante é que o professor, obviamente, seja o auxiliador, né? Não que ele faça o trabalho pelos alunos, mas que ele não espere que eles vão construir algo sozinhos a partir do nada. Então, o que eu penso que seria legal seria isso, usar a lousa e usar a oralidade para construir juntos, né? Essa rotina e, claro, abrir margem para os alunos compartilharem as suas ideias. Então, como a Gabi disse, um aluno vai achar tal coisa, o outro vai achar outro. Alguém pode achar muito mais legal a cigarra realmente cantar e dançar o dia todo e falar, realmente, para que trabalhar, né? Os alunos podem se identificar com quem elas quiserem. Não é porque no final da história a gente chega à conclusão de que a formiga se planejou e por isso ela teve um bom resultado, que todo mundo é obrigado a pensar dessa maneira. Então, isso é algo que também estava na nossa cabeça, construindo essa unidade, né? De deixar o aluno realmente livre para expressar a sua própria opinião. E por isso a construção da lista. Essa ideia do trabalho da língua em si, da língua-alvo, ela é bem desafiadora quando a gente pensa no ensino do Brasil, assim, em geral, e de escola pública, principalmente. Então, uma das coisas que a gente se preocupou no nosso lesson plan, né, é de deixar sugestões para o professor de como ele pode fazer isso. Então, uma é o vídeo, que já está lá no começo da unidade. A outra é de que o professor se sinta à vontade para usar a lousa, a oralidade, mas também ele pode trazer livro, como a gente menciona, colocar flashcards em que você consiga ter momentos da história para que ele identifique, e até mesmo nome de personagens ou frases que mostram aquela ação no momento, e o que o professor utilize os termos da história em inglês, para que os alunos consigam realmente fazer aquela identificação de que, eu não estou falando só... o meu foco é no sentido, mas eu tenho que entender que o meu sentido, o meu trabalho como professor está voltado à língua também. Então, em vez de falar a cigarra e a formiga, eu vou falar the ant and the grasshopper. E aí eu vou levando lazy and hardworking. E aí, esse lazy e hardworking são palavras novas, eu não posso trabalhar elas só na ideia do sentido da palavra, eu tenho que identificar o sentido das ações da formiga e das ações da cigarra, que vão fazer com que o aluno seja guiado ao que eu quero que ele perceba, que aquelas palavras, elas estão representando as consequências, ou as características das personagens pelas ações dela. E aí, esse uso do vocabulário pelo professor, ele é muito importante. É impossível, num terceiro ano, que não seja de uma escola bilíngue ou internacional, que o aluno use 100%, o professor use 100% da língua-alvo, do inglês, aí assim como um aluno, mas essa mescla ajuda muito, porque os alunos começam a entender e a utilizar. Então, prestar atenção no teacher talking time, no student talking time, e focar no que ele está falando. Vamos tentar falar cada vez mais, trazer o vocabulário para o sentido da história. Então, é extremamente desafiador. Os alunos, eles estão condicionados àquela ideia de você vai traduzir o que você vai escrever na lousa, eu vou anotar, e aí o professor, ele precisa ter o passinho, formiguinha, devagarzinho, vai conseguindo para trazer para o aluno. E vai procurando sempre
levar para o sentido e aumentar o vocabulário do aluno, né? Vai aumentar dessa forma, assim como as estruturas e o sentido da história toda. Então, é bem desafiador. Aqui. Vou passar aqui para frente. Isso, vou passar aqui, a gente coloca alguns trabalhos que nós tivemos com relação ao enredo da história. E aí chegamos na atividade 4, ok? Certo. Então, na atividade 4, a gente começa a falar sobre consequências e escolhas. Era uma preocupação minha e da Mari que a gente não ficasse num trabalho, numa unidade que ficasse só na história, tipo, o que é a formiga, o que é a cigarra, quais são as estações do ano. Não era isso que o nosso trabalho queria trazer, era a ideia de colaboração, a ideia da importância de você saber o que você precisa aplicar em cada momento. Então, a gente aqui, né, resolveu construir como se fosse um infográfico. O aluno, ele vai desenhar a história de acordo com o que vai acontecendo, ou ele vai escrever. Então, Mari, se você quiser falar. Bom, então aqui a gente tem a construção de um infográfico para cada um dos personagens, né? E construir como se fosse uma espécie de linha do tempo misturado com o infográfico, o que acontece com as formigas, ou com a formiga e a cigarra. Então aqui a gente pergunta, né, what consequences the choices of both characters led them to? What happened to the ants and the grasshopper when the winter finally came? Então, a partir do que eles observaram, seja na história contada, seja no vídeo, eles teriam que construir esse infográfico explicando realmente o passo a passo da história de cada um. Então, a formiga, ela trabalhou no verão, ela trabalhou o tempo inteiro, ela não descansou. Uma formiga colaborou com a outra, então cada aluno, a partir dessa ideia, por exemplo, eu tenho uma visão do que aconteceu na história, a Gabi tem outra. Os alunos, obviamente, cada um vão ter a sua. Então, para eles, a formiga só trabalhou. Então, ou a formiga só se preocupou com o trabalho, ou a cigarra estava se divertindo, ou a cigarra estava sendo preguiçosa. Então, eu acho que o vocabulário que cada aluno vai usar, as palavras realmente que eles vão escolher para explicar a situação, vão refletir muito a opinião deles sobre as ações e as consequências de cada um dos animais, de cada um dos personagens. Então, aqui a gente tem a construção do infográfico, e no último quadrinho, são 4 quadrinhos, certo? No último quadrinho, eles teriam que colocar o que acontece no final com cada um dos personagens. No final seria o inverno. Então, a gente sabe pela história que o Grasshopper estava passando frio, passando fome, porque ele não havia coletado comida durante o verão, então ele estava sem comida no inverno. Já a formiga tinha se preparado, coletou comida, e no inverno ela estava lá, quietinha, dentro do formigueiro, com comida, sem se preocupar se eles iam passar fome ou se iam passar frio. Então, essa ideia de realmente ação e consequência. Toda ação tem uma reação. E aqui é bem interessante observar o layout, porque quando o aluno colocar lado a lado, ele vai conseguir comparar as ações e ver claramente o que foi acontecendo no decorrer de toda a história, que o desfecho foi diferente para cada um deles. No Lesson Plan, eu e a Mari chegamos à conclusão de que seria interessante, até como sugestão, dizer que a ideia é que fosse escrito, mas também poderia ser desenhado, porque isso você vai perceber da turma, né? O que é mais a cara da turma e o que representaria melhor. Então, aqui é um quadro em que você coloca lado a lado as ações e você vai percebendo como a história foi construída de acordo com as escolhas de cada uma das personagens. Então, é um exercício além de visual, ele trabalha ou a escrita ou o desenho, mas principalmente a reflexão deles, conforme eles constroem um infográfico. Meninas, nós estamos já nos encaminhando aqui para os nossos minutos finais aqui do vídeo. Essa ideia hoje aqui é uma conversa breve, mais curta, nós esperamos ter outras oportunidades mais para frente, mas nós ainda temos um tempinho, ainda para vocês escolherem mais uma atividade do material dessa unidade, para vocês compartilharem aqui no vídeo, e enquanto vocês já estão passando um pouquinho mais também do material, eu queria deixar aqui uma questão
para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, como que vocês veem hoje, né, o término desse curso, desse trabalho que vocês realizaram, a relação entre teoria e prática, né, que nós pensamos que vem nos acompanhando sempre, nós professores, né, com a nossa prática, e essa questão, né, que muitas vezes a gente fala, a teoria não tem nada a ver com a prática, ou então muitas vezes a gente fala, não, é importante recorrer à teoria, mas que teoria que é, enfim, essas questões que ficam nos rondando sempre, né, muitas vezes nos perturbando. Então, eu queria ouvir um pouquinho também de vocês hoje, né, que visão que vocês têm, né, de que maneira hoje vocês conseguem pensar, olhar para essa unidade didática e para as outras unidades que vocês elaboraram também ao longo do curso, a unidade didática, a prática de vocês de sala de aula, né, e essa questão da teoria, como que vocês veem. E temos tempo para mais uma atividade. Com vocês agora a bola. Bom, eu acredito que quando a gente fala sobre educação, eu acho que quando a gente fala sobre educação, existe mesmo essa diferença da teoria e da prática, né? E é algo que a gente tem escutado muito, que o ensino comunicativo, né, principalmente, é aquele que talvez foque muito na teoria em alguns momentos e na prática seja muito difícil de colocar em prática. É muito difícil colocar em prática, já realmente adiantando aqui a resposta. Não é impossível, independentemente de você estar numa escola pública, numa escola privada, ou se você tem alunos que realmente já dominam o inglês ou não, não é impossível, mas é mais difícil do que parece, eu diria dessa maneira. Por quê? Porque quando a gente fala do comunicativo, a gente pensa num uso meio que absoluto da língua, digamos assim, né? O comunicativo. Então, usar a língua para a comunicação. E usar a língua para a comunicação, você pensa num aluno ou num professor no geral que saiba utilizar a língua quase que fluentemente, né? Seja lá o que hoje em dia o ser fluente na língua inglesa seja considerado. Mas aí quando a gente parte para a prática, a gente tem a realidade do aluno que às vezes não vai bem nem no português, que é a primeira língua dele, quem dirá numa língua estrangeira, né? E que traz problemas de casa e tudo mais. Então, o trabalho com o ensino comunicativo se torna mais difícil, exatamente porque a gente não está focando nas regras gramaticais, que são mais fáceis de explicar, no geral. Então, acho que é uma dificuldade, sim, mas o produto desse trabalho, quando a gente quebra essa barreira de perceber o que funciona e o que não funciona para o desenvolvimento comunicativo do aluno, os produtos são muito melhores do que o esperado. Então, eu acho que compensa, dá sim para fazer, não é impossível. Tanto é que nós estamos aqui falando sobre isso e desenvolvemos uma unidade que eu acho que é bem satisfatória para os nossos ideais. Então, eu acho que é válido, sim, sempre tentar. Bem, eu coloquei em prática o que a gente fez em uma das unidades. E foi bem difícil, não foi fácil. Primeiro, as turmas têm vícios, né, de outros métodos de ensino que eram extremamente focados na gramática ou no léxico, então eles esperam que você diga a tradução. Eles querem aprender a palavra. E aí você vai lidar com um método comunicativo com uma turma que espera que você traduza. Então, é você, com base na teoria, mudar a sua prática para moldar a turma, para eles entenderem que o sentido vai moldar o ensino deles. É óbvio que na cabeça deles eles não vão ter isso, mas nós, como professores, precisamos. Então, a ideia do ensino de inglês nas escolas públicas precisa ser pautada, sim, no sentido. Vai dar muito trabalho, não vai ser fácil, como a Mari falou. Às vezes, a gente vai perceber como professor que vai fracassar em algumas coisas, mas o que eu posso tirar desse fracasso, do sentido de, nossa, eu planejei um exercício maravilhoso, uma tarefa ótima, não saiu, mas dali eu vou aprender alguma coisa. E o que o aluno está tirando daquilo? Então, o comunicativo é a ideia de que eu vou me comunicar. Então, se eu tiver isso como a minha meta de trabalho, a teoria, ela vai ser base e eu vou conseguir colocar na minha prática devagar. Vamos um passo de cada vez, e essa unidade que a gente desenvolve traz isso.
eu quero que tenha um trabalho comunicativo, e eu vou desenvolver uma unidade para isso. Nesse sentido, o curso foi transformador para mim, porque eu consegui ver que fazendo a unidade, eu conseguiria trazer esse sentido no ensino da língua. Eu ia ensinar inglês, trazendo para o meu aluno conteúdo e prática de fala também. Então, eu acho que é possível, só não é fácil, mas é possível sim. E aí, um último exercício que a gente gostaria de trazer, vou compartilhar a tela aqui para o último, e vou falar um pouquinho dele. Aí, se a Mari quiser complementar, foi uma atividade que foi uma das mais trabalhosas, porque ela caía extremamente no léxico, mas o foco dela é trazer para o aluno habilidades em que ele vai pintar, em que ele vai reconhecer características das personagens com base nas ações que elas fizeram. Então, aqui, nós tínhamos o yellow, que representava as ants, e o grasshopper, que era de green. E os alunos precisavam ler as ações e identificar as características para poder pintar na cor correta. Dessa forma, ele identificaria, através da coloração também, né, o que estava acontecendo na história, quem era que estava fazendo algo que era de gente preguiçosa, ou de uma pessoa que não se importa com os outros, identificando características que fariam com que ele também pudesse pudesse se reconhecer, né? Nossa, será que eu tenho essa característica? Será que eu também sou assim? Será que eu faço isso? E para um trabalho colaborativo em sala de aula seria bem interessante. Mari? Eu concordo com o que a Gabi disse, né? Em primeiro lugar, foi uma atividade muito, muito trabalhosa, mas a gente não desistiu dela em nenhum momento, porque nós achávamos que era muito importante a gente trazer essa noção de característica, né? Então, o que cada personagem mostrava da sua personalidade de acordo com aquilo, com as ações que eles tomavam na história. Então, hardworking, carefree, lazy, helpful, essas características que demonstram aquilo que também é vivenciado pelos alunos, né? Então, como a Gabi disse, eles podem se refletir nos personagens. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Eles poderem entrar na história, digamos assim, participar da história e entender que eles podem ser os personagens, que eles podem compartilhar essas características, essas ideias. Então, assim, eles poderem trazer a moral da história, aquilo que eles realmente, que nós queremos que eles aprendam para a vida deles, né? Então, de saber qual que é o momento de ser o carefree, qual que é o momento de ser hardworking na vida em geral. E aí, dessa forma, a gente leva para o fim da história, que é a moral, né? Será que a cigarra aprendeu? Será que no próximo inverno vai estar igual? E aí a gente vai finalizando a nossa unidade, produzindo atividades em que o aluno vai para a quadra, vai trabalhar outras habilidades aí, para que ele consiga entender como o trabalho colaborativo e a dedicação tem um momento certo, assim como a brincadeira. Acho que vocês podem isso até descer um pouquinho mais, para a gente poder só ver agora, né? Nós estamos já nos nossos minutos finais. Ainda dá esse aqui é o que ele unidade, reconheceria, né? Algumas atividades, né? Ele reconheceria algumas características dele. Depois a gente tem uma atividade em que seria um momento de realmente colocar a mão na massa. Vamos para a quadra, quem vai ser formiga, quem vai ser cigarra, e qual o papel, e aí o que você aprendeu, qual foi a moral dessa história, e no futuro, será que o verão e o inverno para essas personagens vai ser diferente mesmo? Será que eles vão aprender? E aqui a Mari, com a sua habilidade artística, fez aqui uns stickers que nós utilizaríamos durante a unidade, para trazer esse lúdico, o lúdico, né, que os alunos gostam também, de desenhar, cortar, essas coisas todas também, dessas habilidades. Pensando que essa unidade, né, meninas, essa unidade, ela pode ser trabalhada em torno de 5 ou 6 aulas, né, pensando, e para um terceiro ano que vocês pensaram, né, do Fundamental 1, né, do ensino regular, e pensando também que vocês trouxeram como objetivos, né, para a elaboração dessa unidade, o uso de atividades lúdicas, com foco no sentido, né, baseado nos princípios da abordagem comunicativa, e o uso da história infantil. Isso mesmo.
É isso mesmo. Meninas, queria agradecer muito a Gabriela Dantas e a Marina Almeida, agradecer bastante vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco nesse vídeo, agradecer, outras oportunidades ainda virão para nós conversarmos mais aqui, né, sobre a elaboração das unidades didáticas, aqui também nas possibilidades que vocês vão ter de uso dessas unidades que vocês elaboraram, né, ao longo do curso, nas salas de aulas de vocês. Queria agradecer bastante a disponibilidade, agradecer a todos que vão assistir aqui a esse vídeo, agradecer a atenção, né, de todos que vão poder compartilhar aqui conosco desse vídeo, que nós estamos aqui preparando. E que se vocês tiverem dúvidas, perguntas que vocês quiserem deixar para mim, ou para a Marina, ou para a Gabriela, ou para nós três, né, vocês podem deixar as dúvidas, perguntas, observações aqui no canal, aqui na seção das observações aqui do vídeo, né, e esperamos ter mais oportunidades aqui no canal. Agradeço a todos pela atenção, até uma próxima. Obrigada, Marina e Gabriela, sucesso para vocês nessa nova empreitada agora pós-curso. Obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada. Até. Até.